Você sabia que no século XVIII as mulheres eram proibidas de trabalhar em embarcações? Mas uma francesa, Jeanne Barry, usando roupas masculinas e se fingindo de homem, embarcou e trabalhou no que mais amava, a pesquisa de plantas. Jeanne Barry foi a primeira mulher a realizar uma volta ao mundo. Mas no século XXI, tudo está diferente. A mulher conquistou um espaço. Hoje, além de embarcar, ela comanda e até ensina a navegação. Muitos podem estar envolvidos quando se trata da realização de um sonho. Os pais, os professores, os amigos, os parentes, os governos, os mitos e até os amores. Qualquer um pode tomar o leme quando o mar está calmo. Já escrevia o escritor Publio Sírio na Roma Antiga. A escalada requer tempo, espaço e dedicação. Na maioria das vezes, a construção que é um mestre que oriente, selecione e prepare. Eu estou aqui com uma amiga, uma skipper profissional, uma mulher da vela, do vento, que é a Cris Amaral. Cristina, todo mundo conhece como Cris Amaral. Cris, beleza. Todo mundo quer saber, né? Como é que começou? Sua vida náutica foi de pequenininha? Como é que foi que começou para você chegar onde chegou hoje, que todo mundo te conhece, você tem uma bagagem enorme? Bom, galera, vocês estão ouvindo barulhinho atrás aí? A tripulação que acabou de chegar. Isso aí, os homens. Bom, eu comecei a vela tarde já. Na década de 90, em Minas Gerais, eu conheci a vela lá numa lagoa e aprendi a velejar. Aí vem aquele sonho de querer morar num barco, viajar. E eu ia construir um barco, ia fazer um monte de coisa. Quando deu em 99, eu fui convidada a participar de um delivery de barco de Vitória até Angra. E aí eu disse, não, é agora, eu tenho que ir embora, esse negócio de ficar esperar construir um barco, esperar, ficar pronto, não vai dar tempo. E eu me dei um prazo de 1 ano para ir morar a bordo. E nesse momento eu comecei a me preparar com cursos, habilitações, porque velejar eu já sabia. E eu fui para o mar com 9 meses, larguei tudo. Ô Cris, esse negócio, você falou, eu comecei a velejar numa lagoa e você conheceu pessoas que eram da náutica, você viu e falou, eu acho que esse negócio é interessante. Não, foi uma coincidência. Quero experimentar. Eu conheci por causa do meu trabalho, do restaurante que eu tinha e uma loja de comida congelada em BH, eu fui levar um material para uma cliente na loja do marido dela, que era perto da casa da minha irmã, que eu ia passar por lá, só que era uma loja de produtos náuticos, de venda de lancha, barcos pequenos para rio. E tinha um veleiro no seco, de 24 pés, chamado Joaninha. E lá estava o português, o Manuel, que é uma pessoa incrível, e o Zé Guilherme. E aí eu brinquei, passando por eles, falei assim, coloca essa baleia na água, ela morre assim no seco. E aí a conversa começou, eu fiquei umas 3 horas conversando com ele, peguei uma lixa, comecei a lixar, conversar e eles contando casos. O Manuel tinha morado em Timor-Leste, tinha morado em Angola, tinha construído um barco em cada lugar desse. E aí eu fiquei fascinada com a história, eles me convidaram para passar o fim de semana no clube. Quando eu cheguei lá, sobe no barco de um, no outro, eu comecei a achar aquilo fascinante. E aí tinha um cara vendendo um laser, né? E ele falou assim para mim, pega aí e experimenta. Eu falei assim, mas eu não sei nada. Ele montou o barco todo. Gente, lembra que não tinha celular na época. Nada para fazer um vídeo, para saber nome de nó, essas coisas, não tinha nada. Aí ele montou o barco, falou assim pra mim, você puxa essa cana de lama, esse pau pra cá, o barco vai pra lá, você empurra pra lá e ele vem pra cá. A vela tem que entrar 90 graus, o vento tem que entrar 90 graus na vela e me empurrou pra fora, sim, pra dentro da lagoa. E eu comecei, era vento a favor, eu fui pra mais do meio da lagoa. Pra voltar eu levei horas.
para entender como é que funciona o contravento. Voltei, saí de lá, fui comprar um monte de livro, porque era o que a gente tinha, não tinha YouTube na época, nem nada. Comprei, fui numa livraria, comprei todos os livros que tinha de náutica e passei a noite estudando, fiz os desenhos, coloquei no plástico, no outro dia voltei para o clube, comprei o laser e fui para a lagoa. E aí eu ia com meus plastiquinhos lá, faz isso, caça, não sei o quê. Então eu aprendi desse jeito. Através de livro e prática. Não, e é muito importante, né, esse negócio do livro. Ou você tem alguém que te ensina, você tem um respaldo por trás, mas também é possível fazer isso sem ninguém, você tendo coragem e querendo, né, Cris? Eu acho que nem precisa coragem, precisa só vontade. Só vontade. Você tem que gostar disso, né? Porque senão também é difícil, é cansativo. Aprender os nós sozinha. Eu aprendi a nó com livro. Para mim, foi no final das contas, hoje, me dá um respaldo técnico muito bom, né? Para dar aula, para trabalho, para tudo. Mas é o caminho difícil, porque você tem que abrir sozinho, né? O espaço. Verdade. Ninguém da família Ela fala que não náutica, nem precisa nada. coragem, mas eu, Luciana, já não sou, já não concordo muito, porque as coisas que ela fez, eu acho que precisa muita coragem. Como é que foi a primeira navegação solitário, Cris? Você sozinha. Olha, quando foi isso? Foi em você foi a 2001. pioneira, na verdade, né? Não sei, brasileiro não sei. Uma das pioneiras. Porque é o seguinte, eu já tinha lido que outras, a Tânia Hebe, americana de 17 anos, o pai pôs num barco e mandou ela dar a volta ao mundo. Da década de 70, né, final de 70, início de 80, não lembro. Então, sim, é possível. Isso tudo é possível. E é o seguinte, quando eu saí com o meu barco, eu já tinha mais de 5.000 milhas navegadas em barcos de outras pessoas, como tripulante, como delivery, tudo isso. Então, eu tinha alguma experiência, o suficiente, junto com o meu conhecimento técnico, dá para eu ir. Para se meter nessa aventura. Soltar as amarras, eu acho que a coragem maior é decidir que quer fazer isso. É largar tudo, é investir em você, porque soltar mesmo é só consequência desse, é o último passinho daquilo que você tomou coragem para decidir. Então eu acho que é muito mais difícil você decidir o que você quer e encarar um mundo de cobranças e você investir o que você tem no barco, no seu conhecimento, no seu preparo e depois disso ainda ter o fato de que na hora de você sair mesmo, soltar as amarras, você está com tanta vontade de ir que já não precisa mais coragem, você só quer ir, porque você já preparou, já está ali, né? Todo o processo já aconteceu. Então, nesse momento, é só um detalhe. Nem caminhou bastante. Não, você já navegou bastante. Já tinha que... Ali é o momento que você chegou para realizar. Então... E Cris, e ser mulher, né? A gente ser mulher, eu acho que hoje a gente tem muita gente conhecida e não conhecida, pessoas desconhecidas que navegam, são mulheres empoderadas, como a gente fala hoje em dia, mas mulheres corajosas. Se enfiar nesse mundo aí, na época que você começou, foi difícil entrar nas tripulações? Como é que foi isso? Depois eu sei que você ficou mais de 10 anos na Europa, entre Europa e Caribe. Bom, vou olhar aqui para contar essa história. Não foi fácil no Brasil, porque eu entrei que eu queria. Então eu não perguntei se eu podia, não pedi licença, eu fui indo. Quando eu tinha um não, eu ia para o próximo barco, Bruci. Mas eu não tive muito problema com relação porque ela é mulher. Provavelmente eu lembro de algumas vezes eles perguntaram: você sabe cozinhar? Depois eu mudava minha posição no barco, quando eles viam tudo que eu sabia, tudo que eu fazia, né? Mas no Brasil foi um pouco mais difícil, mas eu tinha uma postura que, independente de ser na náutico ou não, porque eu fazia rapel, que também era um universo masculino, né? Fazia escalada, essas coisas. Em 90,
Eu conheci 2 meninas que faziam isso no Brasil inteiro. Então, assim, eu sabia lidar com esse universo, com essa linguagem, e eu fazia questão de ser tratada como um dos caras, uma das pessoas, né? Mas na Europa tinha um aspecto que era legal, não existia isso. Você só é mais um tripulante. Eu nunca, alguém me deu a mão para subir no barco ou falou assim, não, deixa que eu carrego porque você é mulher. Não tem isso. Todo mundo faz tudo. Porque é a função do barco. Você não pode ser privilegiado por isso ou por aquilo. Todo mundo tem uma função e as coisas têm que ser cumpridas a bordo. Pela segurança, por tudo, né? Mas, então, assim, lá fora foi mais fácil trabalhar do que no Brasil. E aí, quando eu voltei aqui, a minha fama, né, veio junto. Então, assim, é uma pessoa que é séria, vai fazer isso, né? Então, é assim... Uma cobrança existia, aliás existe. Quantas vezes eu saía com o charter, que eu estava chegando na marina, algum lugar assim, tinha uma fileira de seres humanos olhando se eu ia errar a manobra ou não sei o quê. E aí eu brincava, eu não tenho problema de errar, porque eu posso ir lá e fazer de novo, não vai agredir em nada o meu conhecimento, nada... Então era mais fácil, né, para mim. Não vai tolir em nada. Não, eu não tenho que provar nada para ninguém. E como eu fazia o que eu queria, então tudo certo. Eu acho que a gente tem uma coisa no Brasil, né, que é a falta de cultura náutica. Lá fora as pessoas, mulher ou homem desde pequenininho já nadando vão e pra velejando escolinha e tudo. Infelizmente a gente tem uma costa enorme, felizmente, mas infelizmente a gente não tem essa cultura. Ela tá melhorando, né? Eu acho que os últimos 10 anos a coisa mudou muito, principalmente de tirar o estigma que a vela é um esporte rico, é um esporte que é caro. Porque eu dei aula já em vários lugares do mundo, na Patagônia, em vários lugares que não tem nada. As crianças, mais do que participar de uma vela de competição, que essa sim é cara, a vela pode ser um estilo de vida, pode ser uma profissão, pode ser uma forma de você conhecer o mundo como tripulante dos outros, né? Então, assim... ela abrange muito mais coisas do que uma competição. Então, velejar não é só esporte de competição. Ela abrange mais coisas, inclusive na sua forma de se relacionar com o mundo, a forma ecológica que a gente lida com todas as limitações de água, de consumo. Então, a gente tem que tirar um pouco essa imagem elitista da vela. Eu acho que com as redes sociais, com a própria televisão, a mídia, isso está desmistificando a vela um pouquinho, né? Ainda bem, né? Ainda bem, porque antes eu acho que tinha que ser família Grael. Eles fizeram muito. Eu acho que era mais ligado ao esporte, né? Eu vejo que tem pessoas competição. A competição. A competição, verdade. E eu acho que hoje a parte de cruzeiro, a parte dos barcos, as pessoas também não tinham acesso às embarcações, né? Lógico. Você anda pela França, os Estados Unidos, você vê as marinas públicas, né? Você tem acesso ao barco, você olha. Isso. Aqui. No Brasil evoluiu muito no início dos anos 2000, quando a família Grael começou a fazer o projeto, né, de escola de vela e manutenção de barco nas escolas públicas. Isso foi incrível, foi um projeto que, sim, sem ele a gente não ia estar aqui hoje, né? Com tanta gente na vela, eles abriram um baita espaço. E com isso a gente teve mais profissionais, mais gente que também está na área de competição, mas que também se mudaram para esse estilo de vida que é a vela, né? Eu moro a bordo há 23 anos e não consigo imaginar como seria voltar para a terra outra vez. E eu acho que também vocês têm um projeto super legal, né, Cris? Você e a Renata até, que vocês ensinam mulheres, vocês abrem um leque também para quem não sabe nada ou quem sabe um pouquinho. Eu acho que vocês, nesse ponto, vocês são muito... como é que eu falo? Acolhedoras, né? Obrigada. É verdade, porque a gente se sente, às vezes a pessoa não quer entrar em curso, tem vergonha porque não sabe nada, porque acha que vai ser
tolhida, tudo, e eu acho que vocês acolhem muito bem quem está começando, né? Vocês têm propriedade no que vocês falam. Eu acho que isso vem do aspecto da gente sentir essa demanda, porque eu comecei a dar aula para as mulheres nos barcos delas em 2003 aqui no Sudeste, e no Nordeste foi em 2001. Não, 2000, foi em 2000 lá. E porque tinha essa demanda, porque eu vi casos que, não sei, não vai caber contar agora que são longos, mas que tiveram, mulheres que tiveram problema a bordo, de não saber nada e se vêem em situações de risco e que acabam ficando um pouco traumatizadas porque acha que o conhecimento deve ser detido por uma pessoa, o comandante não. A nossa proposta, a minha e da Renata, do Ela Vela, é exatamente que cada um das pessoas que estão a bordo, tripulante, passageiro, comandante, não importa. Todo mundo tem que fazer a sua parte, todo mundo tem que ser responsável, porque a segurança da tripulação e do barco e a integridade do barco num mau tempo vai depender de cada um, do nosso papel, de cada um de nós. E quando é então um casal só, né, quem tem dois tem um. Se um acontece alguma coisa, bate uma retranca, desmaia, acontece, você tem que saber se virar. E quando você tem técnica, conhecimento, você tem autonomia e liberdade, e isso vai te dar autoestima e competência para tomar decisão. E nesse momento você descobre que você gosta daquilo. Olha que legal. Muito legal. E vai se divertir, porque não é para ser chato. Pode se surpreender, né? É para ser divertido também, né? É bem legal. Pronto. Então, estamos aqui com o Alan, que já foi parceiro aqui da Cris de vela. Né, Alan? Bem, gente, boa tarde. É o nosso proeiro aqui, no Asbar. Ô, Cris, e assim, às vezes a pessoa não sabe ainda velejar, não sabe comandar um barco, mas quer começar sendo tripulante. O que você aconselha para quem quer entrar num barco pela primeira vez, ser um tripulante, ter essa experiência? Bom, a gente vai dar um curso de quarta-feira. Não deve ir pro ar a tempo, não deve dar tempo, mas a gente vai fazer isso, distribuir mais coisas sobre esse aspecto. Para você ser um tripulante, um bom tripulante, você precisa se preparar. Você tem que saber como funcionam as coisas do barco, você tem que saber a regra do comandante do barco, você tem que saber para onde vai, qual é o roteiro, você tem que dar uma olhada na previsão do tempo também. Você não pode entrar com a sua mochilinha e achar que você vai ser passageiro, porque isso é para navio, né? Num barco, até quem não quer ser tripulante, vai ser só passageiro, ele tem que saber onde estão os equipamentos de segurança, como é que tem que lidar com o consumo de energia, de água. Então, assim, e tudo isso se aprende, né? Pode ser na marra ou estudando, né? E o ideal é que seja prazeroso. Então, a gente tem vários cursos justamente para... Quando você quer ser um tripulante de verdade, você tem uma relação de comprometimento com aquilo que você está fazendo, né? E na hora que você se compromete, você está investindo em você mesmo, em conhecimento, em experiência. Isso você só sai ganhando, porque é você que está ganhando com isso. Você que está crescendo, né? E cada vez que a gente está numa travessia, eu falo que a tripulação, eles têm uma segunda viagem, além daquela no mar com a equipe. Tem uma viagem em solitário, que é você lidar com você mesmo, no turno, com as suas limitações, falta de conforto, ou possível enjoo, ou não foi com a cara de um dos outros tripulantes. Então você tem que lidar com um monte de diversidades que em terra isso é mais fácil. É só parar o carro e descer, ou dizer que não vai, ou abre a porta de casa, vai dar uma volta, e lá não tem estacionamento, não tem acostamento. Você vai ter, e aí vem a coisa que eu acho mais importante. Nenhum problema, assim como nenhuma tempestade dura para sempre, nenhum problema vai durar para sempre. Quando acabar a travessia, você vai desembarcar e não vai ter. Então não precisa levar um sofrimento muito longo, sabe? Curte, resolve, não vai ser para sempre. Não gostou da cara fulana, troca de turno, sabe? Releva. E teve uma época em BH que eu dava aula para criança na Federal.
na Universidade Federal, tinha uma escola para criança, e tinha uma pedagoga que sempre falava assim, quando tem alguém que te incomoda, não é porque a pessoa é assim ou assada, não quero nada disso, é porque ela tá com um espelho e tá mostrando uma coisa para você que você não tá gostando. E aí talvez você tenha que encarar isso de alguma forma. E no barco você tá num espaço muito restrito, você tá sempre a meio metro de alguém, 24 horas. Verdade. Então tem que aprender a lidar consigo mesmo para poder compartilhar, entendeu? O mesmo barco, compartilhar uma travessia. Então, lidar com egos, lidar com tudo, né? E Cris, você já viveu muito em baixas temperaturas, né? Você fez regata do Cabo Horn, você tem essas experiências aí. Exatamente. Como que é isso? Como foi isso, essas baixas temperaturas? Ficar muito tempo dentro de um barco, diferente do nossa temperatura tropical aqui. Ai, ainda bem, porque eu já não aguento mais o calor. Você já ficou muito sozinha também, né? Você tinha até perguntado da viagem solitária, então isso. Quando eu parti, então eu já tive aquela sensação de que, eu conquistei isso. Foi muito mais curtido que problema, não era uma questão de coragem, nada. Eu acho que decidir ter ido para a Patagônia, para navegar num barco de 29 pés, sem calefação, sem isolamento térmico, sem capotaria, quer dizer, no vento, no frio. Ali sim eu tive que ter coragem para decidir ir. Eu sabia também que se fosse ruim eu desembarcava no primeiro porto. Foi uma viagem rústica mesmo, né? Foi pior do que eu imaginava. Porque eu já tinha conversado com outras pessoas que tinham ido para lá, mas todo mundo tinha ido em navio, em outras condições. Então, o aspecto da roupa eu consegui resolver. Mas o aspecto da rotina, da importância, que nas altas latitudes não é nada parecido com o que a gente faz aqui. Né? Aqui, entre aspas, é mais fácil navegar do que lá. Lá você não pode ter preguiça, qualquer hora vira o vento, em 12 horas você já tem uma mudança de tempo absurda, né? Então você não tem muito como se preparar, tem que estar sempre preparado, né? Não dá para preparar depois que anunciar, porque não tem como anunciar também, não tem internet, não tem esse contato externo. E nessa época tinha bem menos equipamento, né, Cris? Até já tinha um eco, um rádio SSB que a gente só ouvia, um receptor, um AIS e um piloto de vento. E qual foi o maior Eu tinha um rastreador, mas não funcionava lá por causa do nível de cobertura de nuvens e o ângulo que a gente estava também nas altas latitudes tem menos satélites. Eles falavam que passava um satélite a cada 20 minutos, mas eu acho que duvido. Qual foi o maior desafio que você passou nessa viagem? Na Patagônia? Aprender a lidar com frio e a euforia da sensação, porque os lugares eram lindos. Imagina fiordes maravilhosos, canais com aquele verde, né, já querendo ficar cobrado, porque era outono quando eu fui a primeira vez, em cima todo nevado, velejando com 15, 20 nós, lindo, sol, e aí você acha lindo, 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 mas tem que entrar para se aquecer, se recuperar a energia, porque senão você vai ter hipotermia com 3 horas, ficando exposto a temperaturas de 5 graus, 4 graus, mesmo com toda a roupa que a gente usava. E aí essa foi um maior desafio, aprender a lidar com o frio, porque ele, mais do que uma condição climática, ele é um tripulante difícil. Ele está ali invariavelmente, né? Agora, em compensação, a melhor coisa que eu experimentei também lá foi velejar com céu azul maravilhoso e começou a nevar. Olha, que essa foi a melhor experiência da minha vida. Que eu vi até uma foto, né? Sua começa a nevar lá no curso de ventos fortes, né? E aí começa a nevar e parece que a gente está no
num metaversos desse, sabe? Num outro universo que alguém colocou. Olha, vamos brincar com esse pessoal que tá velejando, vamos pôr neve. Mas é muito bom. Ai, qualquer dia eu vou experimentar com você, hein, Cris? Você vai gostar. Vamos lá. Vai gostar. E como é que foi a sua vida náutica? Você conciliou isso com a sua vida particular? Como que foi lidar com isso? Eu acho que tudo que você faz na vida tem um propósito. O que você quer para você? O que você quer dos seus sonhos? E aí você vai priorizar e vai colocar escalas de valor. Então, assim, se para mim a prioridade fosse ter uma casa própria e um jardim, não ia para Náutica, né? Eu tenho um filho que quando eu fui para o mar ele tinha 16 anos. E eu falei, vem comigo, ou então fica com teu pai, você pode escolher. E aí ele começou a vir só de feriado, fim de semana e férias. Ele ama velejar também e tal. Hoje ele nem mora mais no Brasil também. Ele mora fora. Porque eu acho que você não pode delegar a alguém a sua capacidade de ser feliz. Nem colocar nas mãos ou nas costas de outra pessoa a sua potencialidade de ser feliz com aquilo que você quer. De realizar seu sonho. Não está na mão dos outros. O sonho é seu, você que tem que realizar. Se você está a fim de compartilhar esse sonho com alguém, então você vai ter que fazer com que essa pessoa também conheça esse lado bom do seu sonho, para ver se vale a pena, né? Agora, abrir mão do que você quer, do seu sonho, por outras pessoas, eu acho um preço muito caro. Porque para mim isso não é amor. Quando você gosta de alguém de verdade, você quer que essa pessoa seja feliz, não que ela se sacrifique por você, né? É verdade. Então, eu acho que é isso. Então, no modo geral, não acho que me atrapalhou. Ao contrário, eu conheci pessoas incríveis, eu tenho ótimos e maravilhosos amigos, eu tive bons amores, mas porque eles conseguiram entender e respeitar também o meu sonho e aonde eu estava e o que eu queria, assim como eu respeitei também a vontade de cada um. Eu acho que esse aprendizado que você tem na náutica é muito grande. É quando você descobre que você não está no controle de nada. Você não consegue controlar as forças da natureza, não consegue controlar nada. O que você consegue fazer é se preparar e estar pronto para qualquer adversidade. E com isso, respeitando, porque tem hora que vai ter muito vento, muita coisa, que você, não vou enfrentar isso tudo. Né? Vou diminuir vela, então volta para trás para um porto, quer dizer, todas as coisas que você vai fazer vai estar relacionado com o seu preparo para aquilo, né? Mas nunca a gente está no controle. E você tem visto esse negócio do controle não depende da gente, né? Não. E Cris, você tem visto, você sente que tem gente nova, as pessoas que chegam na vela, por que você acha que as pessoas estão vindo mais? Por paixão, por curiosidade, por querer conhecer mais? Eu acho que tem um aspecto da palavra nova. Vamos lá. Tem mais gente que não era do meio náutico, eu não tinha experiência, eu não tinha alguém da família que trazia. Então, essas pessoas, isso é uma novidade e elas estão aproximando. Porque o acesso à informação ficou melhor. A gente tem mais vídeos, mais gente contando o que está fazendo. É uma vida que, entre aspas, é sedutora na hora que conta. Então, tem os perrengues também, mas assim... Esse aspecto, então eu conheço, a gente tem alunas que estão com 40 e poucos, 50 anos, começando na vela. Eu tenho uma aluna que eu tenho um baita orgulho, que ela está com 50 anos, tem um barco, já está correndo regado para todo lado, investe no conhecimento dela e ela está vendo resultado assim, a cada mês, cada regata já tem diferença. Então assim, isso é importante. Agora... Tá renovando a vela, tá? Como a gente que faz aqui, organiza a regata do Brequim, nós somos 4 velejadores. A nossa proposta é cada vez mais trazer
aí velejadoras mais novas que também abracem essa causa, porque a gente vai renovar a vela, as tripulações estão envelhecendo, mas também estão precisando de gente que precisa aprender e ter espaço para elas aprenderem. Então, é isso que eu acho bonito. Você, num barco, a gente tem um denominador comum. A gente precisa flutuar e velejar. A gente vive disso. E todo mundo que está a bordo é a mesma coisa. Então a gente trabalha junto, a gente compartilha conhecimento de uma forma generosa, porque isso não vale nada se você guarda o conhecimento para você. É isso que eu falo, que a gente tem uma tranquilidade com vocês, porque vocês são generosas e vocês acolhem muita gente, né? Isso eu acho incrível. E eu tenho visto, assim, cada vez mais mulheres na náutica e como skippers, como comandantes. Ai, nossa, e incrível. Isso você sair... Eu tenho várias alunas hoje fazer um charter que com uma inclusive mulher. já foram para a Patagônia comigo, que são as proprietárias e comandantes dos seus próprios barcos. Eu tenho, hoje em dia, de todas as minhas alunas, acho que 30% delas, elas são comandantes do seu próprio barco. Algumas andam sozinhas também, entendeu? Então, isso é fantástico, porque percebe-se que, eu percebo que esse é um retorno de que eu estou fazendo um trabalho legal também, entendeu? Então, assim, porque eu acho que um bom professor, de qualquer área, ele tem que se tornar desnecessário, entendeu? Então, eu me sinto tranquila quando eu saio com meus alunos e falo assim, pronto, você não precisa de mim para mais nada, vai que dá conta. E é isso que é o nosso objetivo com os cursos, falar exatamente, preparar exatamente para que a pessoa fique autônoma, livre para fazer o que ela sonha. Né? E a gente só dá as ferramentas. Eu acho que a gente está falando muito de mulher, né? Nós mulheres, você é uma comandante mulher, mas eu penso que os homens hoje em dia também, muitos homens estão apoiando e também dando espaço, né, para... apoiando suas mulheres também. Sim, e também muitos homens procurando vocês como... Sim, eu acho que sim. É que a gente pôs o enfoque dos cursos, exatamente. Mas assim, eu dou aula para casal, família, só os proprietários de barco há muitos anos. Então, é que a gente vê um pouco na história, né, do nosso país, principalmente com a náutica, é que o homem foi muito mais empurrado para ser aventureiro, desbravador, do que a mulher, historicamente, culturalmente, né? Então, hoje, elas vão, porque alguém também já abriu a porta, elas viram que era possível. Porque até então, ela não conseguia achar que era possível, porque não tinha nada acontecendo ali que trouxesse a consciência, né, também, e trouxesse a segurança de que assim, não, ok, eu vou, né? Eu conheci um casal holandês que a mulher morava a bordo com ele há 10 anos e ela não sabia nada a bordo. E aí ele caiu no mar, numa travessia de Los Roques para a República Dominicana, e ela ficou desesperada, que ela não sabia olhar latitude e longitude. Então, nesses momentos, que eu estava trabalhando no Caribe na época, eu percebi que você tem que saber alguma coisa, o mínimo básico para se manter dentro de um barco em segurança. Não dá para você delegar para o outro toda a segurança, toda a responsabilidade do barco. E eu acho que o barco é um dos lugares onde você tem que assumir, pôs o seu pezinho para dentro, tem que assumir a sua parte de fazer, porque não é só lazer, sabe? Não é passear, ir para a praia com aquela imagem paradisíaca, coqueiro, sabe, uma taça na mão, não é. É muita coisa, é vento que vai entrar, é barco que vai soltar a âncora, é um monte de coisa. E é um teste de relacionamento incrível, né? Porque às vezes eu levo uns gritos assim do Chico e depois tá tudo certo, porque naquela hora ele tinha que dar uns gritos, era uma coisa imediata, tudo, mas eu acho que vocês falaram há pouco tempo aí, eu estava presente, o negócio da disciplina e também da comunicação, né? Eu acho não tem como você adivinhar o que o outro quer. Por isso que para você ser um super comandante, para você
ter capacidade de comandar um barco, você tem que ter passado por todas as funções. Você não vai falar para o seu tripulante, caça aquele cabo ali, qual cabo, por quê, não sei o que. Você vai falar assim, olha, nessa situação, combina a manobra antes, entendeu? Ainda mais para quem é novato, não tem todo esse conhecimento, não está dentro da sua cabeça para adivinhar o que você quer, entendeu? E muitas vezes a pessoa está aprendendo ali. Então, uma ordem bem dada, com uma explicação, mesmo que não explique o porquê, mas como fazer, ela vai prevenir um problema e depois, acabou a manobra, fez tudo. Me explica por que foi assim, que eu quero aprender. Porque senão, se você também não tiver o interesse de aprender, da próxima vez vai ouvir outro grito também, né? Porque não aprendeu da primeira. Não. E não entendeu como que faz, né? Porque geralmente quando grita é porque já tá um caos, já tá muito problema. A gente, quando vai pra Patagônia, que eu tenho um sócio que a gente trabalha lá, que tem alunos, a gente combina com antecedência as manobras, se explica, entendeu? Então tá, você vai fazer, bom, vamos. E a gente antecipa as manobras em função exatamente da situação de risco que tem lá, que é maior. Lá não dá para dar bobeira. Então, a gente explica antes, entendeu? Se não der conta, é igual avião, não der conta de fazer, sai do caminho que outra pessoa vai fazer. E eu acho importante entender também, você está numa tripulação, você tem que responder ao comandante, né? Porque a gente teve, porque 2 comandantes afundam um barco, né? Afundam um navio. Ontem mesmo a gente teve uma situação dessa, que a gente foi socorrer um barco, a tripulação toda feminina aqui, com uma comandante, e o barco do lado, o regateiro só homem, eles queriam que a gente obedecesse a eles. E a nossa comandante falou assim, vocês só respondam a mim. E deu tudo certo entre a gente, entendeu? Mas... Isso é uma boa comandante. Exatamente. Porque palpite um monte de gente vai dar, entendeu? E, no entanto, o mais importante é que a pessoa que está orquestrando isso, ela saiba o que ela está fazendo, né? E se você confia nela, provavelmente ela sabe também. Então... dá um voto de confiança. Exatamente. Beleza. E Cris, tem mais alguma dica que você daria para náutica? Você teve muita experiência na Europa e no Caribe, né? É o seguinte, tem que se preparar tecnicamente. Tem que ter habilitação, tem que ter os cursos, por exemplo, STCW, tem que é de segurança, tem de incêndio, tem vários cursos que você tem que fazer, que são reconhecidos internacionalmente. E muitas milhas, sabe? Muitas horas de voo, igual avião. Muitas horas de voo. E se predispor a encarar a tripulação e vários barcos e diminuir seu índice de expectativa, né? Porque... também não adianta ter muita expectativa sobre o que vai acontecer numa travessia. Você tem uma ideia do que vai acontecer. Então, assim, se você quer trabalhar, você vai trabalhar muito, tem que ser proativo. Mas eu acho que a principal característica de um tripulante é uma que a gente não pode ensinar, que é o bom humor. O resto tudo a gente pode ensinar. Pode até ensinar a cozinhar como chefe, mas bom humor a gente não consegue. Então, assim, o proativo, o bom humor, são pessoas que provavelmente se dão a chance de aprender outras coisas, estão abertos para novidades e tal. Então, isso eu acho que é a melhor tripulante do mundo. O resto tudo a gente pode ensinar. É verdade, a colaboração e a troca, né, é muito importante. Exatamente. Vale ouro, né, Cris? E aí, para chegar comandante, só ralando, da proa até a popa, e é a hora que você chega no timão. Isso aí, eu continuo aqui mirando nessas mulheres maravilhosas comandantes. Valeu. Obrigada, Cris. Nada, até mais.